Beleza, estamos aqui com o computador aberto. Vou passar por alguns componentes, algumas coisas que a gente tem aqui, mas pra gente dar uma revisada geral. Então vamos lá. Primeiro, o mais importante, a gente tem a placa-mãe, que é essa placa toda que tá aqui em volta. Ela meio que é a interface que conecta todo mundo que tá aqui. Seja as memórias SANs, a fonte, a ventoinha, o processador, a placa de vídeo que eventualmente vai vir aqui. E as paradas de armazenamento, né? Que no caso aqui é SSD, que vai se conectar aqui eventualmente. Não entendo tanto de placa-mãe, pelo que eu sei, existe uma questão de compatibilidade, então todos os elementos do computador têm que ser compatíveis com a placa-mãe, incluindo a SANs, o processador, a fonte. Eu acho que todas as fontes são compatíveis, não tenho certeza. Tô chutando algumas informações, tá? Porque eu não sei de tudo mesmo. Deixa eu montei aqui uma paradinha. E aí a gente tem BAM! Beleza, show de bola. Certo, então vamos lá. O que é interessante aqui? Eu nunca estudei hardware. Isso aqui é só o que eu aprendi mexendo no outro computador. E eu vou tentar dar uma passada aqui. A fonte, ela tem que alimentar tudo que tá aqui dentro. Tudo que tá aqui, né? Então, desde, por exemplo, o seu SSD, ele tá sendo alimentado por essa aberturinha aqui. Né? Isso aqui sai da fonte e vem pro seu SSD. Se tivesse um HD aqui, ele sairia da fonte e iria pro HD através desse carinha aqui. Então as fontes vêm, eu acho que elas vêm, né? Com vários desses aqui, desses conectores de energia. E ela vem com um conector principal, que é esse conectorzão aqui. Deixa eu ajustar aqui. Que é esse conectorzão. Esse conectorzão, ele vai na placa-mãe e ele alimenta boa parte das coisas da placa-mãe. Seja as entradas USB de áudio aqui do canto, seja as outras entradas que também tem aqui, né? Essas aqui são outras entradas de áudio. Esses caras aqui, áudio não, né? Input e output no geral. Mas esses caras aqui, deixa eu dar uma olhada melhor. USB, beleza. HD áudio. Esse aqui é de áudio e esse aqui é USB. Eles saem daqui e vêm aqui pra frente, onde tem essas interfaces aqui, né? Essas interfaces de áudio USB aqui. O botão de ligar, ele também é um desses fios que se conecta por algum lugar aqui. Para saber qual que é qual, você pode ou ler os numerozinhos e as letras que tem embaixo das entradas. É um pouco confuso, mas tá lá. Ou dá para você pegar o manual da placa-mãe e dar uma olhada em que entrada é qual. Então, se você procurar lá, manual H61MDGS, você vai achar um mapa que mostra onde fica cada coisa e qual dessas entradas é qual. Vou tirar você aqui pra gente dar uma olhada em alguns nomes. Então, vamos lá, ó. Aqui você pode ver que tá ali, ó. Power LED, Power Button, HD LED e Reset. Então são os botões que a gente tem lá na frente, desde o Power até o Reset. Aqui a gente tem um PNO1 USB 7. PNO1 geralmente é uma saída de dados da própria placa-mãe, até onde eu sei. Aqui a gente vai ter COM1 não sei o que é. E aqui a gente tem, vamos lá, HD Áudio 1. Aqui vai ter outras coisas, tipo, vamos lá, Speaker 1, né, que deve ser outra conexão de saída de áudio. E aqui a gente tem a saída SATA, né, as entradas SATA, não sei como seria. SATA provavelmente é tipo storage, blá 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 blá, porque é aqui que se conectam os HDs, SSDs e tudo mais. Então são entradas de dados, né. E é assim que o seu SSD vai se conectar com a sua placa-mãe através desse carinha aqui. Então, a fonte da energia e a entrada de dados vem para a placa-mãe. E etc. O que mais tem de legal aqui que a gente pode ver? Aqui, ó, tem um Channel 1 fan, né, do ventiladorzinho, né? Dá pra conectar mais um ventilador aqui. Aliás, esse ventilador aqui, ele tá conectado aonde, né? Porque ele sai aqui, entra pra cá, vem aqui, dá essa porra. Ah, tá. Por algum motivo ele tá conectado aqui, né? Nesse cara aqui, não sei porquê. Talvez eu tenha que conectar esse cara em algum lugar aqui. Eventualmente, eu não tenho certeza.
É que esses conectores são meio esquisitos também, olha só. Mas tudo bem, vamos lá. Aqui geralmente viria a placa de vídeo, né? Ela fica aqui encaixadinha e aí ela tem uma saída aqui de vídeo, né? Com algum HDMI e tudo mais. Mas aqui não temos nenhum exemplo disso. Essa pilha aqui é interessante. Eu tava ajustando o outro computador e essa é a pilha que meio que dá energia para BIOS principal da placa-mãe. Então é uma energia de outra fonte, né? Não vem da fonte padrão do computador, ela vem dessa fonte de bateria. E ela é para manter uma memória ali viva da BIOS, uma parada dessa, não lembro exatamente. Mas em alguns tipos de reset, você tem que tirar ela daqui, esperar um tempo, para ela descarregar essa parada, e aí você coloca de novo para testar algumas coisas. O que mais a gente tem aqui? A gente tem um processador que fica embaixo desse ventilador, não vou tirar agora porque dá um trabalhinho tirar. Porque tem que girar essas paradinhas aqui. Aliás, é um mecanismo muito interessante, essas paradinhas que você gira, você tem que girar e puxar ela para cima. Depois a gente faz, quem sabe. E aí aqui a gente tem as memórias SANs, que dão muito trabalho geralmente. Aliás, eu fui pesquisar e essa placa-mãe ela vai ser utilizável com essa memória RAM que eu tenho aqui para testar. E é basicamente isso até aqui. Uma coisa que eu achei super interessante, que eu testei no outro computador, foi o seguinte. Existe aqui em algum lugar, eu acho que é no Panel 1. No Panel 1, se você conectar a saída de áudio, que é essa que fica aqui na frente, se você conectar ela no Panel 1, você consegue ouvir os bips e os sinais da placa-mãe. E com isso, ouvindo os bips e sinais da placa-mãe, você consegue fazer um diagnóstico de qual o problema. Então, por exemplo, se eu tiro todas as SANs e ligo o computador e ouço os bips, ela vai dar um bip contínuo para falar, ó, estou sem memória RAM. E eu achei isso sensacional, porque é igual um médico usando um estetoscópio na pessoa para ver os sinais que ela tá passando, sabe? E eu não sabia que isso existia, descobri mexendo e tentando diagnosticar o computador. E é sensacional, assim, porque aí a gente pode usar isso para saber quais componentes estão conectados e quais não estão conectados. E aí, de acordo com os sinais da placa-mãe, a gente consegue determinar algumas coisas assim. É extremamente interessante. A maioria das coisas aqui eu não entendo quase nada, né? Mas são entradas, saídas e tudo mais. Beleza, eu conectei aqui o SSD, né, pra gente ligar ele e fazer alguns testes. Eu tirei aqui as memórias SANs e o HD do Marco, caso a gente queira já jogar direto o sistema operacional ou usar o HD para alguma coisa. E eu vou pegar aqui também, deixa eu não mostrar as minhas coisas sexuais, um fone pra gente ver se a gente consegue ouvir aqueles bips que eu comentei. Então, e vamos ligar esse carinha. Vou conectar aqui o fone pra gente ver os bips. E vou conectar ele na tomada, tudo certo, beleza. Tem que sempre cuidar pra essa parar de conectar na tomada, porque você nunca sabe depois o que vai dar. Deixa eu ver cadê o monitor. Aqui. Ligar o monitor da tomada também. E vamos iniciar o PC antigo da Hillary. Liga o monitor, liga o computador. Acho que foi meio broxante isso aqui. O Hiro não ligou. Tá conectado aqui. Ah, o power button é aqui em cima, velho. Viajei. Aí, agora foi. Eu acho que esse conector aqui, ele não tá conectado na saída de bips. Oh, desligou? Ligou de novo. Isso aqui acontece às vezes no meu também. No meu não, no do Marcos. Vamos ver se ele dá algum sinal. Desligou de novo, certo, isso não é bom. Deixa eu pegar um teclado aqui. Certo, eu vou desligar ele aqui, mais por uma precaução. Vou conectar esse teclado aqui e aí a gente pode fazer algumas validações. A primeira coisa que eu vou ver é porque, tipo, tem várias etapas da inicialização do computador. Tem uma ativação da placa-mãe, tem a questão da RAM, validação da RAM, tem ligar os USBs aqui também, e eventualmente passar o vídeo, né?
Só que não dá pra saber muito bem em que etapa a gente tá aqui, porque ele só tá ligando e desligando, não tá fazendo a ligação completa. Aqui, o áudio HD tá aqui. É esse amiguinho aqui. Eu vou tirar ele e vou ver se eu encontro onde é o panel 1, pra gente poder ouvir os barulhos da placa-mãe. Então esse cara é assim, não existe ninguém que é assim também. Tem um speaker 1 aqui, talvez seja esse o caso. Não sei se tá vendo, aqui tem um speaker 1 aqui, mas esse cara, ele não tem a cabecinha aqui, ó. Então a gente teria que ver o que exatamente são esses caras de cima, pra aí a gente saber. Mas, já que não faz diferença nenhuma, eu vou conectar ele em outro cara até eu descobrir quem que ele é. Ele tá aqui embaixo. Eu vou conectar ele nesse cara aqui e vou ver se a gente recebe algum bip. Eu devia ter desligado a tomada pra fazer isso, tá? Eu esqueci totalmente. Vamos ver se a gente tem algum bip. Ainda nada. Foda que eu não consigo achar os bips, cara. Onde estão meus bips? Eu conectei todos os de baixo da esquerda. Eu vou tentar conectar todos os de baixo à direita agora. Não desligou dessa vez. Desligou, tá. Ele não chega a inicializar nada no teclado, então não adianta a gente ligar a TV, porque não vai chegar nesse ponto. Ele liga e depois desliga. Talvez seja o HD aqui, né? Eu vou trocar esse SSD pelo meu HD aqui. E aí a gente vê se ele dá algum sinal de vida. Não acho que é isso, porque supostamente ele consegue chegar bem longe na inicialização. Fora que eu não tô recebendo os bips, cara. Eu quero meus bips. Give me the bips. Tá, daqui a pouco a gente dá uma pesquisada sobre isso. Eu vou testar mais algumas inicializações aqui. Só vou ligar na tomada, né? Só pra gente ir validando o que tá acontecendo. Eu acho que eu peguei uns bips, hein? Ó, o HD tá ligando. Tá. Eu tô tomando os bips aqui, eu vou ver se eu consigo te mostrar os bips, tá? Deixa eu ver se tá filmando. Tá filmando. Eu acho que o microfone é aqui embaixo. Ó. Espero que tenha dado pra ouvir. Mas, basicamente o que ele tá fazendo são 3 bips. Pam, 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 pam. 4 bips. Desliga, por favor. Ok. Tira da tomada. Vamos fazer o seguinte, 4 bips. Vamos ver se no outro HD ele também dá 4 bips. Aqui é mais um troubleshooting. E aí isso não tem a ver com o meu conhecimento em hardware. É mais um troubleshooting padrão de engenheiro de software que a gente vai experimentar para ver, isolar onde exatamente está esse problema. Então, por exemplo, se eu tiro a SANS, tiro o HD, e ele continua dando 4 bips, a mesma coisa, o mesmo problema, logo o problema não é na RAM nem no HD. Aí eu vou fazer aquele lance da BIOS aqui de tirar um tempinho essa pilha, porque esses são os troubleshootings que eu conheço. Mas se nada disso funcionar, eu vou pesquisar sobre o problema, 4 bips consecutivos. Beleza, tá em 4 bips ainda. Vou desligar. Tirar da tomada. Vou desconectar o HD. Eu sei que esse HD não é o problema, provavelmente, porque SSDs duram bastante. Mas eu vou tirar essas memoriações aqui pra gente ver se ele continua dando os 4 bips. Ai, que bonitinho, tamanho da memória. Ai, que bonitinho. Vou botar ele aqui do lado.
E aí a gente vai ligar na tomada. E vamos ver se vai dar o 4 bips. Não deu 4 bips, tá? Deu um bip agora, 2. Certo. Tá. Vamos ver se consigo te mostrar isso, ó. Vou botar os dois microfones aqui. Certo, são 4 bips, pausa, 4 bips. Provavelmente é por causa da falta de memória RAM. Porém, perceba, ele não desligou mais. Então, o problema está em alguma outra parte, que não é a memória RAM, que não está permitindo que ele ligue e se mantenha ligado. Deixa eu pegar um banquinho aqui. Puxa. Certo, a memória RAM não é. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Certo, eu vou botar um stick aqui de memória RAM. Só um para diminuir a quantidade de complexidade que a gente tem. Beleza? Conectou. Para conectar é só empurrar para baixo. Para desconectar é só puxar esses bagulhos em branco. Geralmente é de outra cor também, tem várias cores. Vamos ver se ele para de dar os bips, só por precaução, só pra gente ter certeza mesmo que o problema foi resolvido, né? Beleza, voltamos para 4 bips contínuos. Tá desligando? Vamos esperar um pouquinho para ver se ele desliga sozinho. Desliga sozinho, certo? Não tô nada. Enquanto a gente faz os testes, eu vou tirar essa pilha, enquanto eu dou uma pesquisada. E em breve eu retorno com mais detalhes. Eu fiz uma pesquisa aqui e eu achei dentro da ASRock, que é a produtora da Motherboard, essa seguinte explicação aqui. Dependendo da quantidade de bips que ele dá, o erro é diferente, né? Um erro diferente. Então, memory refresh time, parity error, main memory read, write test error, system failure, system timer failure, process error, keyboard controller batch test error, general exception, blá 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 blá. Então, quanto mais fudido a gente tá. Brincadeira. Não sei se é isso. RAM BIOS checksum error. Então, isso aqui é interessante, 9 bips. Então, eu vou calcular quantos bips a gente tá recebendo pra gente saber qual desses aqui que é. Tá. Aparentemente a gente tem 4 bips. Esses 4 bips é um System Time Failure, então é uma questão envolvendo o tempo da CPU inicializar e tudo mais. Eu já tirei a pilha, coloquei de novo, continua o mesmo problema. Eu vou testar outra RAM aqui. Ou, na real, eu vou testar todos os slots com todas as outras RAMs. Porque às vezes o problema é o slot, às vezes o problema é o stick, né? Então a gente tem que fazer alguns troubleshootings aqui para ver qual o problema real. Então eu vou testar o outro slot. Epa, olha lá. Olha ela ali, vai tomando, não sei se tá dando pra você ver. Então realmente o problema foi o encaixe da RAM aqui. Não sei se o problema é o slot ou se o problema realmente é... Tá dando pra ver legal aqui? Acho que eu dei uma baixada nele sem querer. Ou ele baixou sozinho também. O problema realmente parece ser aquele slot de RAM. Como ele funcionou agora, com essa configuração que funcionou, eu vou desligar, tirar da tomada, e eu vou testar botar a outra RAM de volta. Porque a gente sabe se o problema é o slot ou a RAM. Então é só fazer mais uns testes aqui até a gente descobrir onde está o problema de verdade. Nossa, mas o problema sempre é a RAM? Que coisa. Pode ter sido que outras coisas que a gente fez arrumou, né? Tá ligado? A pilha, por exemplo, mas foi trocar, mas eu tinha testado sem a pilha e não tinha funcionado. Vamos dar mais uma apertadinha aqui. Não vou mexer na outra nem um pouco. Vamos ligar.
na área de bips. Vou ligar a tela. Basicamente o que eu fiz foi trocar uma RAM pela outra, tá? Ih, morreu. Por que eu não recebi nenhum bip? Tá, agora eu recebi o bip. 4 bips seguidos. Certo. Beleza. Talvez seja uma questão realmente da limpeza dele. Só por precaução, eu vou tirar... Eita, pega. Eu vou tirar as 4 RAMs aqui. E aí eu vou testar só a segunda RAM. Porque às vezes o problema é nela, tá ligado? Então eu vou testar a segunda RAM no segundo slot. E aí a gente vai saber se o problema é a RAM ou se o problema é o slot. Beleza, funcionou. O problema parece ser esse slot aqui, então. 0 bips. Quando não tem bip, eu acho que é praticamente sabido que ela funcionou, tá ligado? Só que é curioso, né? Eu tive que limpar e eu tive que tirar e colocar ela de novo, tá ligado? Isso é esquisito. Porque foi isso que aconteceu no PC do Marcos. Eu tinha que tirar e limpar ela sempre que eu mexia o computador. Então, provavelmente, o problema é na motherboard do computador do Marcos, né? E ele tem alguma coisa desconectando na motherboard, sabe? E aí, como que arruma isso, eu não faço ideia, né? Porque não é nenhum componente muito maleável, assim. O que me deixa muito feliz. Eu vou conectar esse cara aqui e depois a gente vê esse problema do socket. Assim que a gente avançar um pouquinho aqui, a gente volta nessa questão do socket. Esqueci de desligar da porra da tomada de novo. Vamos lá. 0 bips. Funcionou. Ligou o monitor. Beleza. Então aqui está funcionando. Vamos desligar da tomada, né, Renato? Bonitão. E vamos conectar o HD. Beleza, eu consegui chegar nisso aqui, no seu Windows antigo. Com o seu HD SSD antigo. Eu posso instalar aqui, eu vou fazer um Ubuntu Server nesse seu carinha aqui, mas enquanto isso eu vou conectar aquele HD ali e dar uma testada se ele tá funcionando normal, porque eu tava tendo uns problemas bem zoados com ele. Então eu vou testar ele enquanto eu queimo um pendrive novo aqui no meu outro PC. Ó, eu conectei aqui o HD, né, igual eu conecto o SSD, e eu vou ligar aqui pra você ver o que acontece. Bem bizarro, olha só. Beleza, ligou, vai ligar a tela e... E aí ele vai... Isso aqui é um Debian. É o menor sistema operacional que eu encontrei, porque o meu pendrive é muito pequeno. E aí eu não sei se o problema é no HD ou se o problema é no sistema operacional, tá ligado? Que tá dando merda. Vamos deixar ele ligar aqui. Pá, letras. E aí ele vai dar um login ali. E aí, enquanto isso eu tô fazendo aqui, botando nesse pendrive o Ubuntu Server, que é o que a gente geralmente usa, e ele tá passando pra lá. Ó, ele vai logar aqui nesse sistema operacional que eu esqueci o nome, e aí ele morre. Eu clico em qualquer coisa e ele morre. Eu pensava que fosse a RAM, sabe, o problema. Mas aparentemente não é. Oh yeah, I'll do. Aí aqui é o sistema, né? Só que a única coisa que eu consigo abrir aqui, ó, não é nada, ele só morre, tá ligado? Eu não sei qual é o problema. Daí eu terminei de botar o pendrive aqui e tal, tirei, joguei aqui no seu PC. E aí, quando você liga, você pode apertar aqui F12, F11, ele vai abrir a BIOS e vai perguntar, cara, eu tenho 2 caras pra abrir aqui. Qual que você quer abrir? O SSD ou você quer abrir o Generic Flash Disk, que é o meu, né, no caso. Eu não sei se essas opções fazem diferença, provavelmente. Mas eu vou selecionar o USB aqui e aí provavelmente vai abrir o Ubuntu Server, eu espero, né? Para Try or Install Ubuntu Server. E aí aqui eu vou seguir o setup dele. Pô, isso aqui eu acho que eu não consigo configurar uma boa forma de gravar a tela aqui, né? O setup é bem bobinho, geralmente. If you love making love and day and night with the two strawberry race. Opa.
Vai ter que ser assim mesmo. O foda é que essa tela tá queimada aqui, ó. Eu não consigo ver nem o que eu digito. Então o que a gente vai fazer aqui é basicamente instalar o Ubuntu Server no seu SSD para que a gente possa tirar o pendrive e usar ele em outros lugares, né? E aí o Ubuntu vai estar no seu PC mesmo. Aqui ele nem me pediu para escolher onde eu vou botar o sistema operacional. Imagino que ele vai pedir daqui a pouco. Deixa ele pensar um pouquinho. Beleza, aqui é o modo servidor do Linux mesmo. Todos eles são meio parecidos, né? Ubuntu Server, LTS. O que eu posso fazer aqui? Eu posso andar para baixo. Beleza. Inglês, foda-se. O Ubuntu Server Minimizers, tá? O que a gente quer instalar? Eu vou pro normal. Vambora. Beleza. Aqui ele diz que a internet não está configurada, mas depois a gente vai pensar nisso. Continue e without. Proxy address, não me importa. Tá, aqui é o mirror que eu vou usar para instalar o cara. É esse mesmo. Tá, mas ele não vai conseguir instalar porque ele não tem como acessar a internet, né? Porque eu não tô com cabo de internet aqui e a gente vai ter que mudar o PC de lugar para conseguir internet. Mas eu queria instalar de outra forma, eu queria instalar no SSD sem precisar de internet. Vamos ver aqui onde é que eu chego aqui. Ah, é aqui mesmo. Use entire disk, SanDisk Plus, é esse mesmo. Lucas, por que o Lucas tá aqui? Esse aqui é o username do meu amigo. Beleza, set this disk as an LVM group. Use the entire disk, é isso que a gente quer mesmo. É isso aí. Selecionei esse cara aqui mesmo, beleza. Done. Available devices, file system. Aqui ele tá falando se a gente quer provavelmente instalar, sei lá o que ele tá falando aqui, né? Vou dar um done aqui, Continue. Beleza, aqui eu vou preencher o resto das coisas e depois a gente volta aqui. Escolhi ali o usuário, nome, bababá, escolhi umas outras coisas de instalação para instalar o OpenSSH para a gente conseguir acessar essa máquina de forma remota. E agora ele está montando no seu SSD o Ubuntu Server. E daqui a pouco a gente vai ter que mudar o setup aqui pra gente conseguir pegar a internet. Porque o problema é, o meu modem fica ali atrás. E aqui é a preta, dormindo. Mas o modem fica ali atrás da parede. E eu não tenho nenhum cabo que vai chegar até aqui. Então a gente vai ter que levar o PC pra lá, junto com a tela e tudo mais. Beleza, finalizou a instalação, ele pediu pra eu resetar, tirar o pendrive, resetar. E aí a gente vem parar, a gente faz um login, né? Aqui eu errei o login, e aqui eu acertei o login, porque o nome do servidor, o nome do usuário é Hillary e o nome do servidor é Hillary também, e aí eu confundi. Aí eu botei a senha, beleza, babá. Uma informação aqui, system off, quantos gigas tem usado, provavelmente. Memory usage, né, quanto a memória RAM a gente está usando, processos abertos, temperatura, ele tem umas informações aqui. E aí ele vem pro terminal aqui, né? Então, ls não deu nada, mas se eu der um cd ponto aqui, eu vou vir para home e aqui eu tenho o servidor em si, né? Imagino. Dá para dar mais um cd ponto? Dá para dar mais um cd ponto. Se eu der um ls aqui, vai ter coisas do servidor, né? Então, bin, boot, dev, etc, home. E aqui vai ter todas as coisas do servidor mesmo, do sistema operacional. Então, se eu entrar aqui, vou voltar para home. Se eu souber escrever, né? E aí aqui eu vou ter um usuário, né? Que é o seu usuário, Hillary. Vou dar um login aqui nele. E aí aqui eu tenho absolutamente nada. ls-la eu posso ver tudo se eu escrever direito, né? Vamos lá, beleza. Aí aqui a gente tem algumas coisinhas, né? Cachê, profile, SSH, algumas configurações extras aí do seu usuário. E agora acho que a gente tem que
fazer outras coisas. Eu vou aproveitar que eu tô aqui, que eu tô com o pendrive, que o PC já tá aqui arrumado, e eu vou abrir ele e instalar o Ubuntu nesse cara aqui também. Aproveitar que eu já tô aqui nessa etapa, vou repetir ela de novo, só que com esse HD aqui. E aí eu vou ver se ele chega até aqui. Porque eu não sei se o problema era no sistema operacional ou se o problema era no HD, então não tenho certeza disso. Vou ver se eu consigo achar uma forma de verificar a qualidade desse HD também. Health check, né? Eu finalizei a instalação lá no HD, ficou bem de boa. E aí eu desmontei o setup aqui e eu montei o setup da cadeira. Cadeira setup. O melhor setup cadeira que você vai ver hoje. Aí eu passei o cabo de internet aqui, eu vou ver o que vai dar ali, porque ele não ligou ainda. Ah, tá pedindo login. Enfim, eu tinha uma ideia de montar dentro desse guarda-roupa o servidor. Porque aí eu botaria o CPU aqui, o monitor lá no fundo, e aí eu passaria os cabos por aqui, ó, e encaixaria aqui. E aí o de internet só entra lá dentro. E aí seria genial, né? Porque ia ser praticamente um gabinete aqui, né? Você ia abrir, e aí ia ter um monitor lá no fundo, o CPU aqui, e o teclado podia até vir daqui, ó. Ia ser sensacional. Mas infelizmente não sei se vai estar rolando. Enfim, setup cadeira aqui. Vamos sentar nele. Eita porra, quase que eu caio, velho. Puta que pariu. E agora a gente vai mexer em algumas coisinhas aqui. Vou ver se eu monto uma forma da gente visualizar a tela aqui e eu não precisar ficar segurando o celular. Enfim, vou fazer login, fazer instalação aqui de algumas coisas, imagina. E ver o que mais eu posso fazer. Talvez... É que eu nunca cheguei nessa parte, sabe? Então acho que eu vou cortar esses vídeos e dar uma estudada. E aí eu volto aqui com a parte de software agora.